Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio para falar do momento do Alvinegro de Porangabuçu e, claro, sem perder a história, a resenha nos bastidores com os jogadores. E para isso, hoje nós trouxemos dois convidados que vão trazer o fino da bola em relação a essas conversas, aos memes, as conversas com os jogadores e também os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu, né? São duas páginas fortíssimas no Instagram, então já chega no like, compartilha com os amigos o nosso episódio que está apenas começando. Vamos tratar do técnico Léo Condé, as contratações recentes do Ceará e as expectativas junto ao torcedor do Vozão para esta sequência. A partida contra o Goiás teve essa questão de arbitragem, o Vozão entrou junto ao STJD pedindo a anulação da partida e a gente vai trazer detalhes aqui também no Cearacast. Então deixa aquele like e compartilha com os amigos. Para iniciar a nossa conversa aqui, hoje nós trouxemos dois caras que são autoridades quando o assunto é resenha nas redes sociais. O João Vitor é o criador aqui do Ceará Mil Grau, ele atua no mercado financeiro, no meio da administração, mas faz sucesso mesmo, é com perfil de memes no Instagram. Hoje o Ceará Mil Grau tem mais de 254 mil seguidores no Instagram. João Vitor, seja muito bem-vindo ao Cearacast, companheiro. Eu que agradeço, Samuel, uma honra estar aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. E é isso, cara, vamos falar de Ceará, que é o que a gente ama, que a gente gosta, e estamos aqui aberto à conversa, à resenha, e vamos pra cima. Exatamente, para ajudar a gente também nas conversas aqui, além do Ceará Mil Grau, eu trouxe o cara que toma de conta da galera alvinegra, o Caio Ricini. Ele é empresário, marketing digital, ele atua também na área e é criador de conteúdo. A página traz notícias do alvinegro, mas que também agrega resenha e vídeos de humor na torcida do Vozão. A galera alvinegra hoje tem mais de 132 mil seguidores no Instagram, então Caio, também as portas do Cearacast estão abertas para você, seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuelzão. Prazer estar aqui, baita estrutura, viu? Parabéns aí para vocês. E é isso, vamos falar de Ceará, resenhar bastante por aqui. E é isso, cara, a gente vai iniciando aqui a ideia do Cearacast, é um bate-papo mesmo, e antes de falar sobre o momento do Alvinegro, eu queria saber o início das páginas, né? Porque são duas páginas que agregam humor ao torcedor do Ceará e vira e mexe, acaba pipocando também no WhatsApp, né? Os vídeos engraçados, o mais recente é aquele vídeo do Lourenço, né? A galera parece ficando com o Lourenço. Esse rapaz é um gênio. Esse rapaz não. Cabeça pra montar isso. Como é que foi feito? Como é que vocês tiveram as ideias tanto do Ceará Mil Grau, como também da galera alvinegra, que vocês falassem aqui pra gente? Cara, assim, o Ceará Mil Grau, ele começou em 2012, né? Naquele boom ali do Facebook, dos memes e tudo. E aí cada time tinha o seu perfil Mil Grau, ali, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras também, enfim. E aí acabou espalhando pelo Brasil todo. A gente, assim, eu tinha em torno de 16, 17 anos nesse período aí. Eu já tinha uma noçãozinha ali de mexer no computador e tal, fazer algumas edições. E aí eu lembro que só tinha um perfil sobre o Ceará, assim, de fazer essa sátira, essa brincadeira. E aí eu vi ali uma oportunidade e tudo, mas foi mais por brincadeira mesmo, assim. E até pro colégio também, que nessa época eu tava na escola e minha turma ali era praticamente toda Fortaleza. E a gente, assim, brincava muito, zoava muito, e aí, assim, veio a ideia através disso, né? Mas a gente migrou pro Instagram em 2014, hoje, assim, dezembro fazem 10 anos, né? E, assim, a gente sempre foi nesse tom, né? De sátira, de brincadeira, de bom humor, nunca olhando pro lado profissional, a gente nunca imaginou que fosse alcançar tantas pessoas, assim, virar esse boom, essa mídia que é hoje. Mas sempre fazendo resenha, sempre brincando, sempre trocando uma ideia com o torcedor ali. Eu sempre procurei também se diferenciar, né? Fazer alguns conteúdos diferentes. Eu lembro que viralizava muito quando a gente fazia as narrações Mil Grau, que era as narrações com uma voz de inteligência artificial do Google Tradutor, e aí o pessoal sempre quando terminava o jogo, que o Ceará ganhava, e aí, cadê a narração? Vai fazer não? E tudo. E aquilo ali viralizou muito, né? A gente cresceu muito através daquilo ali, depois a gente foi mudando o formato para outros tipos de edições, e hoje a gente, assim, cresceu tanto de uma forma que a gente precisou mudar um pouco a nossa linguagem, o nosso modo de pensar e fazer, porque a gente alcançou muitas pessoas que a gente não imaginava, assim, né? Hoje são milhares de pessoas que acompanham a gente, torcedores de outros times, e a gente teve essa responsabilidade, assim, criou essa responsabilidade, que é justamente isso, assim, de você saber brincar na hora certa, também falar sério, às vezes é preciso, porque o momento do clube pede isso, às vezes, né? Mas a gente mantém aquela pegada, aquele bom humor de informações, aquela brincadeira. A gente hoje faz o Ceará Mil Grau, o Caio faz o Galera, mas a torcida faz também, porque a torcida às vezes manda muito conteúdo pra gente, e a gente tá sempre repostando ali. Então, é basicamente isso, sim. A nossa ideia é ser um conteúdo de torcedor para torcedor. Legal. E também a galera alvinegra, Caio, como foi que teve essa inspiração para criar a página e hoje ter esse sucesso todo no Instagram, principalmente?
Pronto, cara. A gente começou, na verdade, eu não estava no grupo. Foi uma ideia de amigos de colégio. O Breno, o Morinha, o Luan começaram aí com a ideia por serem apaixonados pelo Vozão, né? E aí a ideia inicial era passar as notícias do Ceará para todo mundo e tal. Era mais um hobby. E aí começou também no final de 2014, assim como o Joãozinho. E eu entrei, se eu não estou enganado, em 2016. E aí a gente foi começando a ter mais seguidores, foi começando a ter uma profissionalização também maior, uma responsabilidade maior, e a gente também foi entrando nessa pegada de resenha, assim como o João, né? É muito bacana a gente ter essa linguagem também de, né, com mais bom humor e tal. Quando é pra falar sério, a gente também fala sério, inclusive, às vezes a gente até, como torcedor, né, a gente se incomoda com o momento, passa do ponto, acho que é uma coisa normal também. Uhum. Mas é basicamente isso, cara. Foi mais um hobby ali que a gente foi levando e acabou que hoje a gente tá como tá. E é legal que vocês, né, a galera alvinegra ainda tem a questão da informação, né, traz ali as notícias, mas tem essa pegada de humor. Como é que vocês conseguem criar um conteúdo, às vezes, quando o time tá numa maré baixa? É mais complicado? É mais difícil? Como é que é pra vocês aí na criação de conteúdo? Samuel, assim, é time, é momento, sabe? Como a gente é torcedor, assim, a gente tá fora desse negócio profissional, a gente não é funcionário do clube e tudo, a gente vai muito pelo momento, assim, é difícil hoje, a nossa fase, desde 2022, desde a queda, assim, tem sido muito, muito complicado pra gente criar esse conteúdo, porque hoje a torcida, ela tá magoada ainda pelo rebaixamento e tudo mais, mas a gente vai se reinventando, cara, vai se reinventando, vai aproveitando os momentos. Eu acho que o torcedor, ele não vai deixar de ser torcedor nunca, assim, ele não vai, porque o time caiu ou porque o time tá mal, ele vai deixar de torcer, mas é sempre isso, assim, se reinventando nos conteúdos, tentando sempre fazer algo diferente, né, e é isso, assim, se reinventar pra gente conseguir manter essa pegada de conteúdo, e como eu te falei, hoje a gente precisou mudar a linguagem por isso, porque a gente cresceu tanto que a gente criou uma responsabilidade enorme também pra gente, porque a gente hoje, querendo ou não, é um canhão, assim, de mídia, de informação também, e em meio ao mundo de tanta fake news também e tal, a gente evita até fazer informações ali, às vezes a gente faz uma brincadeira e tudo, e soa mal, e pega mal, enfim, e viraliza de um jeito errado, e a gente sempre tem essa responsabilidade de fazer esse conteúdo, né, o cuidado de fazer esse conteúdo também, no mundo de hoje, assim, mas é isso, cara, se reinventando, tendo responsabilidade também, é basicamente isso mesmo. Cara, é basicamente isso, e assim, a gente também acaba levando, pelo momento, muita pancada da torcida, assim. Pessoal. Eu fico pensando nisso, que às vezes é um teto de vidro, né, cara? Porque você brinca ali, às vezes o torcedor entra na brincadeira, mas às vezes o torcedor fica assim, cabreiro com algumas postagens, né? Exatamente, assim, o Joãozinho é mais por ele a página, mas o galera, ele tem uma equipe ali por trás, tem o Morinha na arte, enfim, tem o Moura, tem o Tarcísio, tem o Marival, que a gente se separa ali pra tentar fazer as coisas, e às vezes eu penso mais na questão de humor, eu geralmente posto mais os memes, e aí eu mando pra galera, o que vocês acham? Vai pegar bem, vai pegar mal e tal? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade que a galera pega muito no pé mesmo, assim. Pelo momento, qualquer coisa que a gente poste, eu até brinco com o Joãozinho, né? Ou a gente é babão, ou então é um negócio ou então assim, é corneteiro demais. Ou então é corneteiro demais. É surreal, cara. Então a gente tem que realmente tentar se reinventar de todas as formas e indo pra frente, tentando fazer a resenha com a galera e, obviamente, apoiando o Ceará também. Já teve algum episódio recente que vocês acabaram tendo uma repercussão positiva, né? Que acabou viralizando mesmo na situação negativa, porque o time tá numa situação não tão agradável, né, não tá numa Série A, e aí os vídeos engraçados, às vezes criticando a própria situação do clube, acabam viralizando, né? A gente tem várias situações recentes que vocês trazem nos perfis, tanto do Galera Alvinegra como também do Ceará Mil Grau, que vocês lembram que, isso aqui rendeu mais do que a gente esperava pelo momento que tava o clube. Cara, já teve alguns, assim, porque é como eu te falei, a gente sempre procura satirizar algumas coisas, sabe? E às vezes isso pega mal, como o Caio falou também, às vezes isso pega mal porque o torcedor às vezes entende que a gente tá tirando onda com o próprio clube, mas não é isso, existem momentos que a gente precisa satirizar, precisa rir mesmo daquele momento ali, mas já tiveram... Se não rir tem que chorar, exatamente, tem que chorar, mas assim, cara, existiam algumas postagens e tudo mais. A mais recente agora, por incrível que pareça, a gente tá fazendo um movimento enorme para esse jogo de sábado contra o Mirassol, porque assim, a gente vai já entrar no assunto arbitragem, entrar nesse assunto de jogo, mas assim, cara, a gente aceita perder porque o time jogou mal, né? Mas a forma que foi, por erro humano, por erro de arbitragem, a gente tá fazendo uma mobilização muito grande, e eu não imaginava isso, cara, assim, porque a gente tem feito conteúdo para esse jogo e tem viralizado, assim,
pessoal tem compartilhado, tem chegado junto, tem mandado mensagem, ó, vamos chegar junto, A galera vamos se unir. comprou a ideia mesmo, Comprou a ideia, Foi, velho. e parece uma coisa, cara, não sei se vocês têm essa mesma percepção, até o Ceará pegou esse gancho, né? Uma coisa que lembra muito 2009, naquele jogo contra o Paraná, que o Ceará foi garfado, né? Aqui na Arena Castelão, no Castelão, na época antigo. E parece que criou uma sinergia de todo mundo junto, né? Aquela ideia do contra tudo e contra todos, que começa a trazer também um torcedor pra perto, né? E vocês também estão entrando nessa mesma ideia, né? De engajamento. Sim, porque, como eu tô te falando, cara, a gente sabe da dificuldade do campeonato, né? O nosso segundo turno, ele precisa ser perfeito. Hoje de manhã eu tava até olhando a nossa campanha de 2017, a gente fez um segundo turno ali com 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Então a gente precisa fazer praticamente a mesma coisa para atingir os 65 pontos, né? E assim, a gente já sabe da dificuldade do campeonato. E a forma que foi o jogo, né? Você trabalha a semana toda, por exemplo, os jogadores, a comissão técnica, a gestão de futebol ali, trabalha a semana toda para chegar no jogo, aconteceu o que aconteceu. E a gente não tá entrando no mérito se o Ceará jogou bem ou não, mas sim do trabalho que foi feito ali e que o Ceará, acredito que não merecia ter saído derrotado. E aí eu acho que a torcida, ela, apesar do momento, apesar de não estar no G4, apesar dessa oscilação, né? Apesar de que eu acho também que o time evoluiu nos últimos jogos, ela sentiu ali, ela viu, ó, a gente vai estar junto, porque esse é o momento pra gente conseguir dessa retomada, esse é o momento, eu acho que a torcida tá com esse sentimento de injustiça, e eu acho que isso vai servir de combustível, cara, vai servir de gás, vai servir de um gás a mais pra gente conseguir uma arrancada nesse campeonato. Perfeito, cara, é basicamente assim, é como se mexesse com alguém da nossa família. Tipo isso, velho. A gente tem um sentimento assim, mexe com qualquer coisa, mas não mexe com o Ceará. Sim. Então assim, mexeram no vespeiro, né, que nem o João postou. Mexeram no vespeiro, viu? A torcida tá chegando junto, eu creio aí um público acima dos 35 mil, pelo menos, né, no sábado. E é basicamente isso, assim, a galera comprou a ideia de fato, eu acho que tem que comprar mesmo. Os jogadores em campo estão demonstrando pelo menos vontade, né, raça, gana de ganhar. E é isso, vamos correr atrás, porque agora a gente pela gente, e se não for isso, a gente não consegue subir. Então tem que chegar junto mesmo. E quando tem essa sinergia, Ceará, a torcida é muito difícil de segurar. E até essa ideia, né, da torcida chegar junto é importante. E vocês estão vendo que o time tá começando a ter, tu acabou de falar, né, João? Tá começando a ter ali bons resultados, um bom desempenho, né? Apesar de uma Série B. Se você for procurar jogo bom na Série B, é meio complicado. Então o time está sendo mais aguerrido que os seus adversários, né? A gente pode dizer assim. E falando do que o Ceará precisa fazer nessa descida da montanha, que é o segundo turno, o que precisa ainda acertar no time do Léo Condé, que vocês estão avaliando, para poder o negócio encaixar de vez e a torcida abraçar o elenco como um todo, né? Até porque, se a gente for pegar na época do Wagner Mancini, a torcida era meio cabreira com o Mancini. Eu não entendia por que não encaixava com o Mancini. Cara, assim, em relação ao Mancini, eu acho que é porque já existia um pouco de ranço por 2011, né? Por ele ter participado daquele time que foi rebaixado em 2011 da Série A pra Série B. O Mancini, ele já tem um histórico, infelizmente, ele tem esse histórico, e ele ganhou esse histórico, principalmente pelas redes sociais, de rebaixador de times, né? Então a torcida sempre ficou meio assim com ele. Eu agradeço o Mancini, porque ele, assim, eu acho que ele foi importante pro nosso título cearense. E em relação a essa questão do que falta ainda pro time, eu acho que é unanimidade entre a torcida, né? Que é a questão do sistema defensivo. E aí quando a gente fala sistema defensivo, não é só os zagueiros, os laterais, eu acho que todo mundo. E eu acho que passa muito também pelo time do Mancini, era um time muito vertical, um time que dava muito espaço no meio de campo ali. E o Condé, se você prestar atenção nos últimos jogos aí, ele tem tentado fazer um time mais compactado, se fechando mais, fazendo um jogo mais agrupado ali, para tentar evitar esse tipo de gols que o Ceará vem sofrendo. Infelizmente ainda vai ser um negócio que não vai ser do dia pra noite, acho que vai demorar um pouquinho. Mas assim, a gente precisa evoluir nessa questão defensiva. A gente toma muitos gols, né? Acho que é a quarta pior defesa, ou a terceira pior defesa. A quarta pior. Então a gente precisa melhorar essa questão defensiva, se quiser realmente subir, né? Não, eu sempre falo, Samuel, que assim, na Série B, pra você subir, você tem que ter uma consistência defensiva. A prova aí pra mim, o Operário, que é um time que tem falhas técnicas, mas é um time que leva pouquíssimos gols, tem um dos piores ataques É a melhor defesa do campeonato, cara, só tomou... É a melhor defesa e o pior ataque. Melhor defesa e pior ataque. Isso. Então é exatamente por aí que eu falo. Se você tiver uma defesa consistente, é pra você fazer ali... Na Série B é 1-0, 2-1 e tá ótimo. Segurou, já era. Então assim, a gente vem falhando muito individualmente, o que eu percebo é isso, né? Mas assim... Também temos problemas técnicos na defesa, mas provavelmente nessa temporada não vai resolver, então é acreditar aí no trabalho do Condé, que taticamente ele deu uma consistência maior e que a gente consiga se fechar mais e
ser capaz de fazer gols lá na frente para trazer esses resultados. Até o detalhe sobre o Operário, a gente fez aqui a transmissão na Verdinha, tava eu, o J. Romulo, o Jotinha e o Wilton Bezerra fazendo a transmissão. Cara, que time fraco é o Operário, né, cara? Se você for pegar aqui o jogo do Ceará contra o Operário, o time do Ceará perdeu naquela situação, né? E, aliás, ficou no empate, não empatou, 0x0. 0x0. Mas foi um jogo tão fraco, assim, de você extrair alguma coisa. O Ceará foi até com um time um pouco mais reserva, né? Pra poder poupando pro time, o jogo contra o CRB da Copa do Brasil. Só que foi um jogo tão fraco que eu fiquei pensando, pô, cara, o nível que tá hoje a Série B, né? Tá bem nivelado, assim. Por exemplo, o Goiás estava até pouco tempo na vice-liderança na Série B. Hoje enfrentou o Ceará, estava na 12ª colocação, já encostou de novo. Então, é um campeonato bem equilibrado, né? Que vocês estão acompanhando também. Tem alguma surpresa na visão de vocês nessa segundona ou não foge muito à regra? Cara, é como tu falou, Samuel. É um campeonato muito equilibrado, assim. Difícil você conseguir cravar favoritos. Óbvio que o Santos ele dispara pelo orçamento, pelo elenco também. Eu acho que tem bons jogadores ali. Mas tem alguma surpresa sim, eu acho que o Operário é uma delas, porque eu acho que ninguém imaginava antes do campeonato chegar o Operário ali brigando na parte de cima. Sim. Apesar de que pode oscilar e pode cair de rendimento também. Né? Exato. E é até normal, né? Mas assim, pra mim a maior surpresa, apesar de já vir de um trabalho, né, longevo, interessante, é o Mirassol, cara. Também um time muito bem organizado. E é o nosso próximo adversário. Né? Que é o nosso próximo adversário. Assim, a gente vê o time jogar, é um time ajeitadinho, assim, pro elenco que eles têm, pro orçamento que eles têm. Né? Um clube que praticamente ali não tem torcida, enfim. Mas pra você ver a importância de uma boa gestão, né? Já vem um time ali, né, batendo já alguns anos aí na trave. É um adversário chato, né, cara? É igual chato. O Horizontino, dois times muito chatos. É a terceira melhor defesa do campeonato. São cascudos. Né? E assim, cara, é um time... Muita gente fala assim, né? Eu acho que muitos torcedores, né? Eles vão olhar e vão dizer assim, o Mirassol. Tipo, vão desdenhar, né? Mas o Mirassol é uma equipe, se você for procurar aí, pesquisar, o Mirassol é uma equipe muito estruturada, estrutura muito boa lá em São Paulo. É uma equipe que vem em evolução, como o Caio falou, vem fazendo bons trabalhos aí, um trabalho a longo prazo também. E na minha opinião, assim, eu acho que é a equipe um conjunto mais organizado dessa Série B. Sim, até a estrutura, né? A estrutura do clube hoje em dia. Até teve aquela entrevista polêmica do Zé Roberto, né? Dizendo que a estrutura do CT do Mirassol era maior que a do Ceará, enfim, era melhor a estrutura naquela ocasião, né? Então, tem uma estrutura, tem alguns jogadores que já passaram por aqui também, né? O Chico Kim tá lá, né? Eu acho. A gente tá morrendo de medo da lei do ex, macho. É doido, só o negócio tem. É sério. Tem o Chico, tem outro também, cara. Eu tô tentando me lembrar aqui. O Zé saiu já, né? O Zé saiu, mas eu acho que tem outra, porque eu não tô tentando me recordar aqui. Mas vamos colocar o Chico aí nesse peso. Inclusive, aí. ele já fez gol na gente, eu tô enganado. Já fez. Rapaz, já fez. Rapaz, a gente tomou. No ano passado mesmo. Por mais que tenha sido um assalto, mas a gente tomou 2 gols de lei do ex de goleiro. Verdade, né? Pelo cara? amor de Deus. Tem esse cara, detalhe, mano. eu fiquei jogador do Ceará, né? Eu fiquei indignado, cara, porque não viralizou tanto quanto o que foi o jogo do assalto do árbitro e tudo, né? No sentido figurativo, mas viralizou mais os 2 gols de goleiro, cara. Foi, assim, do que o propriamente... Do que o próprio jogo que aconteceu, o que aconteceu durante o jogo. Sim. Eu fiquei, caramba, bicho. As coisas que só acontecem com o Ceará. Verdade, cara. É invocado. E aí, até voltando pra esse jogo contra o Goiás, né, cara? O time não jogou bem, mas a situação como um todo, até na coletiva, depois da partida, o Anderson Batatais, que estava à frente do Ceará, né, porque o Léo Condé passou pela cirurgia, ele evitou falar da partida porque, enfim, ficou o jogo tomado pela arbitragem. Como é que é o sentimento do torcedor acompanhando um jogo daquele, por exemplo, cara? Como é que fica a ansiedade de raiva que fica segurando ali pra poder postar também as coisas, irmão? Rapaz, eu vou te dizer aqui, eu me segurei, cara, assim, porque eu aceito, volto a dizer, eu aceito meu time perder porque jogou mal, porque, enfim, por futebol mesmo. Agora, por erro humano de arbitragem, um cara ir lá e mudar completamente o resultado, porque uma coisa é você ter um erro aqui e acolá, né? Outra coisa é você errar praticamente muita coisa durante o jogo, né? Foi o primeiro gol, o segundo foi gol. tudo validado, é a coisa... E assim, cara, você citou o lance do Paraná em 2009, eu acho que esse é pior, porque esse tem um VAR, esse tem as imagens pra você revisar e tudo, e não foi feito, assim, o processo foi todo errado. Assim, o primeiro gol ali de pênalti, na minha visão, não é pênalti. Eu acho que a regra diz isso, bate primeiro na costa do Lourenço. Vale para alguns jogos, né, mas não vale para outros. Não tem critério, cara, não tem critério. Exatamente. Futebol brasileiro é um chafurdo, né? Tem jogo que o árbitro marca aquele tipo de lance, tem jogo que não, mas dizem por aí que essa tal dessa regra de bater em um canto depois ir pra mão mudou. Isso. Se mudou, ok, regra é regra. Se mudou, não sabia. Bateu na mão, beleza. Só confuso. Que mesmo mudando...
tem jogos que o cara marca e tem jogos que o cara não marca. Mas o engraçado é que esse negócio aí, ele não tava na regra, mas era meio que um consenso da arbitragem brasileira que quando toca em outra parte do corpo e depois bate no braço, é um lance que deve seguir, né? Sim, sim. E aí, em alguns jogos isso acontecia, depois não acontecia, e fica essa falta de critério, porque não tá na regra explicando direitinho como é que acontece. Sim. E aí vem um fato fatídico, né? Tem um pênalti, ok, beleza. Sim. E na cobrança do Tadeu, o cara chuta suposto ali, 2 toques ali. os 2 toques. O suposto é ótimo, né? Porque o ângulo pra existe, mim existem diversos ângulos e imagens ali, uns dizem que não, que tocou. Eu acho que pelo ângulo de trás existe sim um toque, um pequeno toque ali na ponta da chuteira dele. Sim. Eu acho que o mais escandaloso ficou pro último minuto ali, o minuto final. Acho que falta claríssima em cima do Jean. E aí gera o contra-ataque do Goiás ali. Também não foi pênalti. O Galhardo ali, ele... Se você vê o lance, ele tá aqui, ó. Ele segurou o ele David Ricardo. Ele tá com Ele tá com o braço aqui foi. no David Ricardo. É óbvio que o cara vai colocar o peso do corpo e os dois vão cair, né? Então ficou esse sentimento de revolta, cara, de injustiça, assim. Não vou mentir pra ti, assim. Eu demorei pra dormir naquela noite ali. Dia, né? Eu fiz alguns stories até, conversando com a galera lá no Instagram. Muita gente revoltada também. Porque assim, a gente sabe que é um problema do futebol brasileiro esse negócio de arbitragem, né? Não é só com o Ceará que acontece, acontece em todas as divisões. Eu acho que enquanto a CBF ela não profissionalizar, e quando eu digo profissionalizar não é pagar os árbitros não, é porque isso já existe, né? É realmente tratar a arbitragem com seriedade. Por exemplo, o Wagner Magalhães, que foi o árbitro agora do jogo contra o Goiás, ele não é árbitro profissional, ele tem outra ocupação profissional, ele é motorista. Então eu acho que a CBF ela tem que tratar, e os clubes precisam se unir em relação a isso, para realmente profissionalizar de fato a arbitragem, esses caras viverem disso, esses caras treinarem também. E serem cobrados por isso, devidamente. Isso, justamente, para a gente poder cobrar também de forma forte mesmo, ele precisa passar por isso, sabe? E não vai ser do dia pra noite, né? Isso, é um processo longo. E o pessoal até fala até de entrevistas, né? Depois do jogo, o árbitro dá entrevista. Eu acho justo, não vou mentir pra ti, não. Eu acho justo. Eu acho justo porque o jogador vai lá, termina o jogo, ele vai lá dizer, nosso time aqui foi assaltado aqui em Goiânia e tudo, e o árbitro vai falar o quê? Quem tem que falar é ele, porque aconteceu com ele lá no campo, entendeu? Ele que apitou. Dar justificativo, o que ele viu, né? O que ele não viu. Exatamente. Cara, mas assim, essa questão do jogo, acho que pra encerrar aqui, o que me deixa mais revoltado, inclusive que nem o João, não consegui dormir, pra você ter ideia, de ódio, eu tive uma reação alérgica, cara. Caraca. De ódio que eu senti. Mas, sobre esse jogo, eu acho que, tipo assim, o pênalti, eu acho que dá pra marcar, vamos dizer assim, é interpretativo, eu também não acho que foi. Mas disseram que tá na regra, beleza, dá pra marcar. O segundo pênalti, mesma coisa. Tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que não, mas... E tem até um lance antes desse segundo pênalti, que foi a jogada do Jean Irmer, no início do lance, que ele sofre a falta... Não, exatamente isso que eu ia dizer. Não dá pra não marcar a falta no Jean Irmer. Eu acho que é consenso geral, todo mundo... Cara, teve torcedor do esporte, do Fortaleza, dizendo, pô, isso é um absurdo, cara. Então, assim, eu acho que é consenso de todo mundo que foi falta no Jean Irmer, e eu também acho que é consenso que houve os 2 toques, assim, no pênalti do Tadeu. Então, pra mim, isso aí é o que pega, sabe? Se for alguma coisa interpretativa, pesar mais pra um lado pro outro, menos ruim, menos escandaloso, vamos dizer assim, mas da forma que foi, é um absurdo. É complicado. E o Wagner Nascimento Magalhães, a gente tava fazendo um jogo aqui também pela Verdinha, e o detalhe é que eu acho ele muito... É como se ele usasse muito o VAR como se fosse a gente fala... como um apoio, cara. Ele fica esperando muito o VAR falar pra ele poder tomar a decisão. Ele demora muito. E isso me incomoda pra caramba quando o árbitro não tem um pulso na partida, né? Porque isso acabou incomodando todo mundo no jogo. Tanto que teve um cara no Goiás que tomou o cartão amarelo. Não sei se ele foi expulso no banco de reservas lá do Wagner Mancini. E isso acaba atrapalhando o andar da partida. Porque você estressa os jogadores, a partida não flui e fica uma grande... horrível. E detalhe, né, pra acrescentar sobre o Mirassol, eles contrataram recentemente o Léo Gamalho. Pronto, era isso que eu tava tentando me lembrar. É mais um que a gente vai ter que ter cuidado com essa lei do ex. Ele fez gol agora no jogo contra a Chapecoense, fora de casa. É um time arrumado, vai dar trabalho, galera. Não desdém do Mirassol não, que vai dar trabalho. O negócio é sério. Vai ser difícil. Mas a gente acredita. 6-0. A gente acredita porque em casa a gente é forte, a gente só perdeu um jogo que foi pro Santos. E foi um jogo também que a gente vendeu caro essa derrota aí pro Santos. A gente teve chance de empatar, falhou acho que nas próprias pernas ali, na própria técnica. Foi um gol de falta, inclusive, o gol do Santos, né? Mas a gente acredita, acho que a torcida vai chegar junto sim. O Caio falou aí, acredito em mais de 40 mil torcedores sábado. E é isso, vamos chegar junto, fazer desse caldeirão, desse Castelão um caldeirão, uma panela de pressão mesmo.
E vamos pra cima. E o detalhe é que esse jogo contra o Santos também foi marcado pela arbitragem, né? Porque no primeiro tempo, o Aderlan, que era o lateral direito do Santos, ele deu umas lapadas no Eric Pulga, que ele podia ter tomado facilmente o segundo amarelo, e não levou. Aí no segundo tempo ele é modificado, né? Tem a mudança ali, aí entra um cara na vaga dele e o cara... Rodrigo, ele é expulso. E ele é expulso. Né? Cara, é impressionante. Todo lance duvidoso, assim, da Série B, você vê o jogo contra o Santos, você vê esse do Goiás, que pra mim foi o mais escandaloso. Teve também no final do jogo contra o Vila Nova, que a gente tava empatando e acabou perdendo no último minuto também, no pênalti que é discutível. Então, assim, a gente não lembra, se você se lembrar, você me diga, mas eu não lembro de um lance duvidoso a nosso favor nessa Série B. Eu não lembro. Então, assim, é muito complicado. A gente se sente extremamente prejudicado e é uma Série B que vai ser decidida em 1 ponto, 2 pontos, que de repente podem fazer falta. Mas é como o João falou aí, vamos chegar junto, fazer nossa parte e correr atrás. E o detalhe é que muita gente reclama também que às vezes falta um pouco de pulso na diretoria, tem que se posicionar, tem que ir pra cima. E teve contra o Goiás, né? O Haroldo Martins, ele publicou um vídeo ali no Ceará, o diretor de futebol, reclamando da arbitragem. O João Paulo Silva, junto com o Fred Bandeira, que é o diretor jurídico, eles vão junto à CBF para ter uma reunião com a comissão de arbitragem para reclamar do jogo contra o Goiás, mas pedir também uma melhoria, né? Até porque o Haroldo Martins, ele traz o detalhe na partida contra o Goiás, que além do árbitro de campo ter errado, o árbitro de vídeo, que era o Thiago Duarte Peixoto, que era da Federação Paulista de Futebol. Ele dá a entender que, por ser o da Federação Paulista, tem clubes, interesses, né? Tem interesses ali. É conflitante, né? É conflitante, exatamente. E isso acaba atrapalhando, né? E até para vocês também, como é que criar conteúdo em relação a isso? É mais trazer a indignação do torcedor para as páginas, né? Porque não tem muito como utilizar essa situação. Trazer o sentimento do torcedor. A gente busca a isso. Revolta, porque é literalmente o que a gente sente ali, a gente passar pro torcedor, obviamente, também informar, né? Mas passar pro torcedor toda a revolta. E assim, eu acho que pior do que o Wagner é o VAR. Porque tem interesse conflitante, como a gente falou, e o cara tem várias imagens de vários ângulos, tem que seguir um protocolo. Não é possível que no pênalti ele não tenha que ver se o goleiro adiantou, se houve invasão, se houve 2 toques. Eu acho que isso é o mínimo. E ele ainda tem mais 3 assistentes, é isso? Então, o VAR mais 2 ou 3 assistentes. Cara, é inacreditável, assim. Eu acho que pior do que o Wagner, que já prejudicou a gente, mas eu acho que é porque ele de fato é ruim, porque não fomos os únicos prejudicados. Torcedor de quase todo clube reclama desse rapaz. Então, assim, pra mim, o mais inacreditável é o VAR mesmo. Porque você tem ali as imagens e não chamar é inacreditável. Não faz o menor sentido também na minha visão, né? E até pegando essa coisa, né? É virada de turno, é começo de um momento mais complicado, porque os times estão se reforçando, o Ceará também fez contratações, né? Vieram aí o João Pedro, o zagueiro, tem também o Andrei, o Lucas Ian e o Thalisson. Foram esses reforços que o Ceará até o momento trouxe para essa sequência de Série B. Vocês acham que tá bom ou também avaliando o elenco precisava de mais outros jogadores? O torcedor nunca acha que tá bom, Samuel. Eu acho que o torcedor, ele óbvio vai esperar sempre mais, mas Samuel, vou ser sincero pra ti, eu sempre olho o contexto, o geral, sabe? Eu acho que no momento que a gente tá hoje, e não é passando pano aqui não, tá? É só realmente entendendo o contexto hoje. O clube vive uma dificuldade financeira, isso é óbvio. Eu acho muito difícil o clube ir lá investir, pagar milhões em algum jogador pra tirar algum jogador de algum time, então acho que a expectativa de contratações é sempre esse tipo de jogadores que estão ali em Série A e não tem oportunidade, jogadores que estão livres no mercado, então, mas assim, eu acho que é por aí mesmo, essas contratações que foram feitas é justamente o que a gente precisava de 2 atacantes de velocidade, a gente precisava de mais um zagueiro, a gente precisava também de mais um volante, eu acho que eles, nas posições foram corretas, assim, óbvio que eu acho que ainda falta aquele jogador um refino, aquele cara um meiazinho, assim, um Vina, né? Sim, quem sabe, né? Poderia voltar. Assim, um cara com aquele requinte, né? Requinte, Porque a gente vê, por exemplo, jogos que são difíceis, cara, jogos que às vezes tá ali amarrado, precisando de um cara pra decidir o jogo. Por exemplo, eu lembro muito do jogo contra o Avaí, que a gente até ganhou esse jogo, né? O gol do David Ricardo. Mas a gente teve umas 3 oportunidades ali na cara do gol, que talvez um cara com maior requinte, ele teria maior cuidado, feito pra decidir. Pra decidir, justamente, pra decidir. E o pessoal tá falando dos bastidores, né, cara? Novamente aí, tá vindo essas histórias. Não sei, não conheço, assim, não desconheço sobre o Vina voltar. No Twitter voltaram a falar voltaram a citar ele, mas o Ceará, a gente teria visto aqui o pessoal na época, né, o João Paulo Sanches mesmo, isso foi em junho,
Foi abril para maio, na verdade. E ele falou, né, que sobre a ideia do Vina voltar, porque ele não queria ficar lá no futebol árabe. Aí o João Paulo, pô, a gente tem um elenco aí que tá trabalhando. No momento a gente não fez nenhum contato, a gente não tá querendo o jogador agora no momento, mas daqui pra frente ninguém sabe, né? Ainda tem 3 meses daqui pra janela de transferência, são coisas que podem acontecer. Então, o Vina é um atleta que tem um reconhecimento da torcida, e se ele voltar, vocês acham que também seria a peça que falta na engrenagem do Ceará, ou tem ainda aquele sentimento negativo que aconteceu com a queda? Porque 2023 dele foi meio negativo, o começo do ano, né? Sim, a torcida criticava muito ele, por isso que ele acabou indo lá pro Grêmio, porque a situação não tava legal por aqui, né? Ele próprio disse isso, né? Que ele não saiu da forma que queria, né? Uhum. Acho que ele ainda vai voltar, acho que é um movimento natural, isso vai acontecer, não sei se agora. Eu acho que sim, eu acho que é um jogador que o Ceará precisa. Acho que a posição dele, de um meia articulador, um meia que possa jogar mais à frente ali, que tenha esse refino, eu acho que a gente precisa, cara. Apesar de, assim, vale destacar também o Lucas Moura tá muito bem, né? Isso vale destacar. Tá na melhor fase dele. Vocês também estão avaliando que ele também tá começando a engrenar com a camisa do Rosão. Se você olhar os números aí, ele é o líder de assistência do Ceará na temporada, e falta um gol ou uma assistência para ele passar a melhor fase dele, assim, igualar ultrapassar a melhor fase dele na carreira, entendeu? De números de gols e participações em gols na carreira dele. Mas eu acho que é um jogador que a gente precisa, assim. Eu queria, óbvio que existe a questão salarial, né? O Vina é um valor muito acima de um padrão Série B. Existe também hoje ao que diz a imprensa, né? Que existe uma dívida ainda com o Vina. Isso. Mas eu queria, assim, Rapaz, quem não queria pra mim é doido. Torcedor perguntando quantas camisas precisam aí, João Paulo Silva, pra igual, trazer o igual aqui, ó, igual 2009, o faço Mota, uma campanha, exatamente. Cara, se você for perceber, assim, as nossas campanhas de acesso, em 2009 teve a contratação do Mota, que deixou a gente, né, a torcida num alvoroço grande, e em 2017, querendo ou não, a gente tinha um magnata ali, né? Verdade. Então, assim, cara, é exatamente o que o João tá falando, são caras que fazem diferença. E eu acho que a gente precisava de um cara, assim, uma contratação, pelo menos uma contratação, assim, de peso, que realmente tivesse esse refino, que fizesse a diferença pra gente nessa reta final aí de Série B. E o Caio falou uma coisa interessante, que ele falou sobre 2017, né, do Magno Alves, mas vale lembrar também que a janela de 2017 do Ceará foi muito certeira, né? E é uma coisa que a gente tá falando agora sobre janela de contratações. A gente espera que esses reforços aí, eu acho que eles vão entregar alguma coisa, assim, eles vão decidir alguns jogos, eu acredito nisso. Acho que tem alguns jogadores aí bons valores. O Lucas Ian já mostrou seu valor. Eu acho que o Thalisson é um bom jogador, um jogador que é base do Red Bull e que é jogador rápido, pode jogar ali nas duas pontas. Mas 2017 passou muito por isso, pela janela de contratações do Ceará. E foi primordial o processo, porque veio o Elton, que foi o artilheiro do Ceará na Série B, com 7 gols. Veio o Lima, que foi o cara decisivo, que decidiu diversos jogos. Viu outros jogadores também, acho que o Thiago, zagueiro também. O Leandro tava, certo? O Leandro Carvalho, né? Tava jogando bem. Jogou bastante, não foi no acesso. Jogou muito bem em 2017 e 2018. Na Série A então passa muito por isso também, foi... passa muito pela janela de contratações. Né? E é isso que a gente vem falando, cara. O próprio Léo Condé, na apresentação dele lá no CT de Porangabuçu, ele falou muito sobre essa janela, porque ela pode decidir o campeonato. Sim, exato. Os times contratando e aí acaba dificultando, e o Ceará também não pode ficar para trás, né? Tem que trazer esses reforços para poder o negócio engrenar, né? O João Pedro, ele chega, o zagueiro, para ser uma composição de elenco, né? Afinal de contas, o Gabriel Lacerda, que nem fazia parte dos planos do Ceará, ele voltou de empréstimo, ia ficando por aqui por conta do Jonathan, né? Que ele foi vendido e aí o Ceará teve que repor essa saída. E aí tem o João Pedro, que é mais um zagueiro que chega para brigar por espaço, mas fica no banco de reservas. Aí o Thalisson e o Lucas Ian, eles chegam para brigar por titularidade. O Thalisson, as palavras que nós tivemos nos bastidores aqui, é um jogador que vai ficar ali, né, uma pulga atrás da orelha do Eric Pulga ali, atrapalhando o jogador para tentar... Pulga atrás do Pulga. Pulga atrás do Pulga para poder ficar querendo a vaga dele. E aí eu queria saber de vocês em relação a isso, cara, a relação com os jogadores. Porque são páginas de humor, né, já mudando o assunto aqui, virando a página. Como é que vocês atuam também em relação a isso, né? Eu lembro que o Ceará Mil Grau, às vezes, teve uma brincadeira do sobralizado, né? Sim. Como é que foi a ideia e como é que é esse bate-papo com os atletas hoje em dia? Cara, assim, em relação a isso, de jogadores, óbvio que alguns jogadores a gente tem um contato mais próximo e tudo, mas hoje eu já tive mais esse contato. Hoje eu separo um pouco as coisas porque eu acho que eu quero evitar esse elo
pra não ter que, sei lá, ter Evitar um desgaste, crítica, evitar né? crítica. Você não pode crítica, criticar, no exato, caso, né? Tipo isso, acho que cada um fica no seu lado, sabe? O jogador fica lá, a gente, torcedor, fica aqui. Uhum. Óbvio, a gente vai apoiar os jogadores, vai dar aquela cornetada também, aquela criticada, mas assim, cara, a gente tem alguns jogadores que a gente gosta, que a gente já conversou, assim, já trocou ideia. O Sobral é uma prova disso, é um cara que não tá mais aqui, mas sempre foi um cara gente boa com a gente, sempre nos respondeu. O Sobralizado surgiu quando ele tava naquele auge dele ali, numa resenha, uma brincadeira, umas paródias que a gente fazia muito, né, nesse período. Sim. E aí surgiu esse Sobralizado. Hoje do elenco, assim, eu não tenho um contato próximo com nenhum jogador, assim, eu acho que o David Ricardo, a gente já conversou ali, trocou uma mensagem, o próprio Saulo Mineiro também sempre brinca lá, na história do Lourenço, né, que viralizou aí recentemente. Sim. Acho que hoje de jogadores, assim, que eu tenho mais contato, cara, de conversar mesmo, de trocar ideia, de sair junto, assim, e tal, de ir pra uma festa e tudo, foi o Arthur Cabral que passou por aqui, né, nossa joia da base, mas hoje é isso, assim, o meu contato, eu sei separar as coisas, sabe? Uhum. Assim, eu acho que a gente é o torcedor do nosso, a gente é torcedor, acho que eu tô aqui, o jogador tá lá, e cada um no seu, e fica de boa, acho melhor assim, acho melhor dessa forma. Tem que ser assim, porque senão você se aproxima demais e de repente tá no momento ruim do clube, você fica ressabiado de poder falar alguma coisa, então é interessante saber separar, e quando for pra resenhar, a gente resenha. E até pra essa resenha, cara, esses vídeos às vezes estão até viralizando. Tinha uns que era de jogos, cara, que algumas páginas fazem, que não é a narração normal, é tipo vários cortes de áudios que fazem numa narração. Não sei se tu já viu. Sim, a gente já fez lá no... Pô, muito massa, cara. Aqueles vídeos ali são... A gente já fez, são tipo áudios que o pessoal manda no WhatsApp. Exato, as dublagens que vem no WhatsApp, que aí o pessoal vai juntando, vai formando vários cortes. Chegou a fazer durante um período aí, deu muito certo também. O trabalho também pra fazer, que dá um trabalhinho, chato, né, dá um trabalhinho. Só que eu acho que a gente chega um momento que fica saturado, sabe? Isso, aí a gente tá sempre tentando renovar ali, tentando trazer uma coisa diferente. Mas acontece muito. Agora, recentemente viralizou um corte do Lourenço, né? Que isso não foi nem eu que descobri, assim, que inventei, né? Um torcedor me mandou um vídeo do Lucas Guimarães, né? Como viu que você já fez essa história? Foi o seguinte, um torcedor me mandou um vídeo do Lucas Guimarães, dançando, né? Fazendo aquelas dancinhas de TikTok. Aí ele, olha aí o Lourenço, cara, o time precisando do Lourenço e ele dançando. Aí eu fui ver, cara, eu passei acho que uns 10 minutos rindo e falei, caralho, como parece, cara? E tipo assim... O Lucas Guimarães, ele não parece muito o Lourenço. Assim. Sim. Aquele vídeo específico, ele ficou muito parecido. Eu não sei se foi o cabelo, ângulo, lembrou muito, né? O ângulo, mas ficou muito parecido. Demais. Muito parecido. E aí teve um jogo aí que o Lourenço fez um gol. E eu me lembrei, eu falei, cara, eu vou aproveitar. A gente sempre faz essas resenhas, essa zoeira aqui, né? Eu vou aproveitar que o Lourenço fez um gol e vou fazer alguma coisa com isso aqui. Aí deixei salvo lá, quando ele fez o gol, eu postei. No outro dia, quando eu me acordei, que eu fui lá olhar as mensagens, tinha um Saulo Mineiro lá. Parece não, pô. Olha aqui, Lourenço, não sei o quê. Aí começa a resenha, o Lourenço já visualizou também, já viu. Pô, vocês gostam, né, e tá, não sei o quê. Mas assim, cara, sempre também é resenha, mas sempre respeitando também os caras, né? A gente tem noção também das coisas, né? Sim. A gente sabe também quando, assim... Óbvio que tem jogadores que levam na resenha, outros não, né? Exato, outros bloqueiam a gente já foi muito bloqueado. Já aconteceu isso? Demais, cara. Eu já peguei uma dancinha de essas que tem agora, né? Na época do Jael. E aí fez uma resenha. Cara, o Jael é muito ranzinza, velho. Jael é chato, irmão. Aí ele foi e postou um negócio dizendo: bom saber que a torcida está contra a gente. Aí, pá, bloqueou. Sendo que, tipo assim, era só uma resenha, mas a gente entende e respeita. Tem gente que não gosta. E aí depois eu tentei mandar mensagem, mas não adiantou, né? Eu tava bloqueado. Mas tentei mandar mensagem e, tipo assim, pedindo desculpas e que eu não faria de novo e tal. Mas é basicamente isso, a gente tem que saber dosar e quem aceita a gente leva na esportiva, quem não aceita a gente respeita. O legal, cara, o legal na verdade, assim, o Jael poderia ser um personagem muito legal a ser trabalhado, cara, mas ele é muito ranzinza, ele não gosta de brincadeira. Eu vou falar a verdade pra ti, o Jael, ele poderia ser um dos ídolos do Ceará. Exato, o Jael, ele fez o Se gol ele soubesse brincar com aquele negócio do peixe dele, a galera frescou. Ele ficava pé da vida com o negócio mas em relação ao futebol mesmo, o Jael fez o gol da primeira final da Copa do Nordeste 2021 e fez o gol da segunda final que levou pros pênaltis, só que a gente não foi campeão. Sim. O Jael teve a oportunidade de classificar o Ceará contra o Bolívia na Sul-Americana de 2021, ele perdeu o pênalti lá. Já ele poderia ter feito uma história aqui no Ceará. Se ele fosse um pouco mais simpático com os torcedores, né? Não bloqueasse a galera, né? Parou isso pra... Jael, vamos ser mais... Tudo bem, mas
vida que segue aí, né? Faz parte. Hoje é Lourenço aí, temos os Lourenço aí pra gente brincar, tirar onda cara, e tal. Quando ele postou esse vídeo, eu mandei gargalhando pra ele, porque, não dá, parece demais, cara. Parece que engraçado a dança. Eu acho que teve algum jogador também que compartilhou, acho que foi o David Ricardo. Cara, todos compartilharam. Foi, galera, parece todos compartilharam nos stories lá. Eu tomei um susto, eu falei, caramba, que proporção isso tomou. Que proporção isso tomou. Muito engraçado. Vocês têm noção, às vezes, teve alguma vez que você olhou assim pro conteúdo, cara, viralizou de um jeito que a gente não esperava. Essa do Lourenço, porque enfim é um jogador, né, sempre vai viralizar, porque a galera fresca, mas teve algum conteúdo que surpreendeu vocês, tanto a galera Alvinegro como o Ceará Mil Grau, positivamente, no sentido que postou, aí vocês vão dormir e no dia seguinte acorda, tá lá o estouro no Instagram. Cara, sempre tem, assim, eu não vou te, assim, lembrar de cabeça quais, porque já teve alguns, assim, não foi um, dois, sempre tem, assim, principalmente em clássico, acho que clássico é o que rende mais. Clássico, assim, semana de clássico. Não, final de cearense aí, a gente se fez, assim, porque a nossa pegada sempre foi isso também, né, foi satirizar, mas também tirar onda ali e tal, quando ganha um clássico, enfim, mas esses momentos de clássico, assim, teve um que eu fiz que foi na final do cearense, e eu postei à noite, ou foi pela manhã, acho que foi à noite. No outro dia que eu fui ver, já tava com milhares de compartilhamentos, enfim. E assim, é engraçado porque os outros torcedores e outros perfis de outros times seguem, né? E às vezes acaba ou copiando a ideia ou compartilhando também. Então é interessante por isso. Mas já tiveram vários, principalmente no Clássico Rio, agora na final do Cearense. Clássico, o engajamento aumenta demais. Teve um do Hexa aí, que o cara dizendo que nem a seleção vai ser Hexa, a gente vai ser Hexa. Aí colocou lá uma edição do menino lá dando risada, viralizou demais. E vocês, como é que vocês fazem? Tipo assim, porque às vezes, quando tem um título desse, por exemplo, do Campeonato Cearense, não é só um vídeo que viraliza, vocês têm que fazer uma programação para ter vídeos durante a semana toda, né? Então algum conteúdo para aquela semana. Como é que vocês fazem? Vocês vão guardando os vídeos? Isso aqui é engraçado. Quando o time estiver bem, eu vou colocar. Então quando o time tiver tal vídeo, isso aqui é legal, eu vou fazer o corte aqui. Vocês ficam guardando? Como é que é feito o cronograma das páginas para poder ter esses memes no prazo, né? Porque às vezes tem coisa que viraliza de momento, né? Um jogo aconteceu, o jogador se lesionou, então teve uma brincadeirinha ali na partida, vocês brincam com aquilo. Mas como é que é feito o cronograma de roteiro de vocês de postagem, por exemplo? Assim, existem algumas postagens que são de momento ali, a gente acaba recebendo ou então tendo aquela ideia na hora de fazer, mas existe, por exemplo, dias de jogos a gente tem que fazer postagem, é inevitável, né? E aí cada um tem o seu formato de conteúdo, eu faço muito carrossel durante os jogos, o Caio também faz um conteúdo sempre de pré-jogo, a gente faz conteúdo de pré-pós-jogo, então a gente sempre planeja, por exemplo, eu planejo 2 dias antes, né? Eu já tenho em mente ali o que é que eu vou fazer, e já deixo alguns conteúdos salvos, alguns conteúdos editados para no dia publicar. Às vezes a gente pega uma ideia ali da hora, assim, na hora que a gente vê, opa, dá para utilizar isso daqui, é muito do contexto também, mas a gente sempre se organiza esse programa assim. Agora, por exemplo, a gente falou aqui do clássico, o time é campeão. Por exemplo, no título agora eu não programei nada, velho. Foi tudo... O que vier na cabeça a gente faz. O que vier a gente faz. Porque cara, eu sou muito supersticioso, velho. Eu assim... é cabreiro com isso. Então tem que ter o Ceará, ano né? passado, no tricampeonato da Copa do Nordeste, eu falei até com um designer lá da gente. Eu falei, meu irmão, eu não vou fazer a arte do tricampeonato. Não vou. Eu não vou. Porque eu tenho certeza que se eu fizer, a gente vai perder. Mas aí, acho que faltando horas pro jogo, isso na segunda final, né? Faltando horas pro jogo. Copa do Nordeste? Que da Copa do Nordeste. Não, faz que vai dar certo. Vamos confiar. O time perdeu o jogo e foi pros pênaltis. Falei, meu irmão, não acredito não, cara. E assim, eu levo muito essa superstição. Mas aí, óbvio, foi campeão e tudo mais. Mas o do Cearense... Né, a culpa não foi tua, não, porque eu sou demais, cara. Eu sou demais. Mas assim, o jogo do Cearense agora eu não programei nada. Isso vai, que é desse jeito. Seja o que for aí, depois a gente resenha, brinca, grava lá do estádio alguma coisa, mas às vezes dá pra programar alguma coisa, às vezes, na maioria das vezes não, porque a gente sempre vai pela oportunidade também. Legal. Aqui na redação também tem disso, né? A gente tem que fazer as matérias pré-jogo, por exemplo. Fortaleza e Ceará é o campeão, então uma pessoa vai ter que ser designada pra fazer o texto da campanha do time. Aí o pessoal fica ressabiado, né? E claro, redação também tem torcedores, como qualquer lugar, e a gente trabalha com profissionalismo, mas tem que ter esse negócio da ideia de ter cuidado, tem gente que não gosta, não. Eu evito fazer texto aqui de pós-jogo, pós-título, porque pode zicar o time em questão, né? E falando ainda sobre essa questão, como é que vocês dividem um trabalho de vocês no dia a dia também com as páginas, né? Porque são páginas que lidam com muitos seguidores e às vezes eles ficam sedentos por conteúdo e às vezes não tem tempo. Como é que vocês dividem, hein, Caio e também João? Hoje a gente, assim, eu tenho um tempo maior para fazer.
né? Tem outros projetos em mente também de conteúdo de rede social também que a gente está planejando fazer também, com outros perfis, né? Não só do Ceará. Eu já estou há bastante tempo nessa pegada de rede social, então eu já estou investindo meu tempo para ser um criador de conteúdo, trabalhar nessa área mesmo, investir nessa área. Mas assim, hoje é tranquilo conciliar, né? No início não, no início era muito difícil porque assim, a gente fala assim de números, vocês têm muitos seguidores e tal, mas não foi do dia pra noite, né? A gente inclusive passou muitas noites ali sem dormir, editando vídeo, né? Fazendo alguma coisa pra engajar, pra torcida chegar junto também. Mas hoje é mais tranquilo, assim. Hoje pra mim tá mais tranquilo em relação a tempo. A gente consegue conciliar direitinho o trabalho, que também virou um trabalho, querendo ou não. A gente começou como hobby, esse formato de rede social, de página, de perfil. A gente começou ali como uma brincadeira, né? O Caio também acredito que foi da mesma forma. Mas hoje a gente também tem que levar no profissionalismo também, porque existem hoje parceiros junto com a gente, existe também uma responsabilidade que a gente leva também de ser uma mídia, né? Querendo ou não, a gente é um canhão ali de mídia que não é só 250 mil seguidores, a gente alcança milhares. Opiniões também. Formamos opiniões também, então a gente tem essa conciliação de tempo e também de responsabilidade do que a gente faz, né, durante o dia. Basicamente isso. A minha vida já é um pouquinho mais corrida, mas por isso o galera conta também com a equipe ali por trás, tem o Moura na arte, tem o pessoal do texto também. Eu sou meio que faz tudo lá, quando dá eu faço tudo. Mas a gente vai levando do jeito que dá e assim, a gente não tem coisas que a gente não pode programar. Por exemplo, tem uma contratação, todo mundo maluco ali fazendo ao mesmo tempo, se virando no trabalho para tentar desenrolar, enfim, é basicamente isso. Mas a gente vai tentando se planejar e levando da melhor forma possível. E ainda falando sobre essa questão da responsabilidade, né, a gente teve recentemente essa questão do novo estatuto, né, do debate que existe nos bastidores políticos. Olha o negócio chato. Mas... pois é. Como é que vocês trabalham com isso, cara? Porque é um detalhe que muito torcedor quer saber, mas outros às vezes evitam, falar, vamos falar no futebol, não sei o quê. Até mesmo nos programas que a gente faz aqui, quando a gente trata do assunto, alguns torcedores aderem, porque querem saber dos bastidores do clube, outros às vezes rechaçam, né? Mas como é que vocês trabalham com essa questão também, até em relação a lidar com a influência sobre outras pessoas? Cara, assim, é um assunto muito delicado, porque, como você falou, alguns torcedores gostam de falar sobre isso e acham necessário, eu acho que é necessário falar sobre assim, a política do clube, mas também existem torcedores que não querem ouvir, que, enfim. Mas assim, é muito difícil, é um assunto muito chato, muito delicado, como o Caio falou, muito chato mesmo. Porque a gente queria estar falando só sobre futebol, cara. Sim. Só sobre futebol e tal, mas às vezes o momento pede isso, né? Pra gente falar e tudo. A gente sempre tem responsabilidade também naquilo que a gente pensa. Óbvio, eu volto a falar aqui, nós não somos jornalistas, né? Vale destacar isso, a gente respeita o trabalho da imprensa. Acho que a imprensa, ela é imprensa, ela é jornalista, ela faz o seu papel, a gente somos torcedores que temos ali nossa voz, a nossa mídia também. Então a gente vai ter nossas opiniões, né? Principalmente em relação também à política do clube. A gente tem a nossa opinião, por exemplo, eu tenho a minha opinião em relação a como o clube é gerido e tudo mais, e a como eu acho que o clube pode estar politicamente daqui a alguns meses e tudo, e o que é melhor e o que é pior, existe isso, né? Existem as nossas opiniões, mas a gente tem sempre responsabilidade do que a gente está publicando ali, do que a gente está postando, porque as pessoas hoje, os torcedores, eles têm acesso a fora do Ceará, né? Eles não têm acesso lá dentro, assim. A gente também não tem muito acesso. As pessoas pensam que a gente tá lá dentro, que a gente tem acesso livre, conhece todo mundo, e a gente não conhece, cara. A gente também tem um acesso, mesmo acesso que muitos torcedores têm ali, vendo de fora. A galera acha que a gente é torcedor diferente. A gente é torcedor que nem vocês, galera. Exatamente. Igual. A diferença é que a gente produz conteúdo. Exatamente. Mas, assim, é um conteúdo, é um negócio muito chato, assim, é um conteúdo muito... Eu sempre dou várias revisadas ali antes de publicar qualquer coisa, porque é uma responsabilidade grande, cara, porque é a política do clube que tu ama, né, e envolve pessoas, né, pessoas que às vezes você não conhece, e, tipo, às vezes o torcedor manda assim, você tem que fazer campanha pro fulano aqui, tem que tirar esse fulano aqui, colocar esse daqui, e cara, eu não conheço ele, bicho, eu não sei qual é a índole dessa pessoa. É perigoso. Então eu evito ficar de lado. Óbvio que eu quero sempre a melhoria do meu clube, é um clube que eu amo, e é um clube que eu quero sempre ver melhor, crescendo e tudo mais, e eu tenho minhas críticas à gestão atual. E vai ser assim, independente de se vão achar bom, se vão achar ruim,
vai ter críticas, assim. E a mesma coisa se outra gestão assumir. Se a oposição assume, eu vou continuar em cima da mesma forma. O que eu acho certo, eu vou achar certo. O que é errado, a gente vai criticar e vai pedir melhorias, né? Sim, a gente quer o melhor pro nosso clube. Isso, obviamente, é inevitável. O Joãozinho, como falou, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Eu sou um cara, assim, que sou mais de momento, sabe, Samuel? Quando meu sangue ferve ali, eu vejo alguma coisa de muito errado, eu já fico maluco, posto ali, criticando mesmo, de forma mais dura, né? Porque, assim, esses momentos que a gente passou, que a gente tá passando, cara, eu acho que é fruto de responsabilidade de vários anos, sabe? Eu acho que essa questão financeira aí que explodiu esse ano do Ceará é uma coisa que não existe. A gente perdeu, por exemplo, um bom atleta, que é o Barleta. A gente perdeu o Barleta para um rival, pagando ele e ainda tendo que pagar depois parte da multa por atraso de salário. Então, é um negócio... A gente perdeu jogadores pro rival também, né? Exatamente, a gente perdeu jogadores pro rival e assim, cara, eu sei das épocas, né, de vacas magras do Ceará, mas dizia-se, né, que por trás das cortinas ali que tava tudo bem organizado, que o Ceará ia cair de pé e tal, e não é o que a gente vê nos noticiários. Então, é algo que a gente fica muito preocupado mesmo com essa gestão, né? Eu pelo menos sempre falo que é uma gestão temerária, mas é importante o torcedor entender. A gente tem que saber separar isso do campo. Exatamente. Porque assim, cara, eu não acredito de fato que tenha algum diretor, algum presidente que, por mais que seja o máximo irresponsável possível, que queira o mal do Ceará, que queira o Ceará perdendo, entendeu? A gente viu aí o time dando tudo de si para conseguir esse campeonato cearense, né? Enfim, o clube entra brigando por tudo, né? Mas, obviamente, alguns resultados são reflexo da gestão ruim. Eu acho que o ano passado foi claro isso. Mas, basicamente, é isso. O torcedor tem que entender que tem que separar. Mas eu também tenho minhas críticas a essa gestão. Para mim, E o mais engraçado, Samuel, é que a gente, por exemplo, a gente tem feito essa campanha já pro jogo de sábado, né? A gente fez uma postagem ontem divulgando, né? Ó, vocês foram mexer no vespeiro, agora aguente, porque a torcida vai chegar junto, e mais de 15 mil torcedores em 12 horas, né? E aí teve acho que poucos torcedores falam assim, continuem apoiando essa gestão. Eu falei, cara, como assim apoiando, bicho? Time, tem que saber separar, tem que saber separar que o nosso time é o time que a gente ama. Tem que entender que o que mais importante é esse escudo. Exatamente. E assim, existe a gestão de futebol, o trabalho do futebol, e existe o trabalho administrativo. São coisas diferentes, né? E aí, acho que às vezes as pessoas querem que a gente torça contra o clube. Não vou fazer isso, cara. Nunca vai acontecer isso, a gente torcer contra, torcer pro time perder, pro fulano sair, não vai acontecer, porque eu sempre vou querer ver meu time bem. Às vezes também tem torcedores que acham que a gente prefere que o time perca pra gente ficar feliz, porque vai dar mais engajamento, sendo que não é, cara. A gente faz perder seguidor quando perde, entendeu? Isso acontece muito com a gente também, com a imprensa, né? O pessoal critica muito achando que a gente quer o mal do clube, mas às vezes a gente dá, às vezes não faz o menor sentido, não. Não faz o menor sentido, porque pra vocês, os times cearenses estando bem, vocês vão estar bem também. Exato. Possibilidades mil aí pra gente, né? A gente vai encerrando aqui o episódio, tá indo pros momentos finais, e aí eu queria deixar pra vocês o espaço aberto, né? Onde é que encontra o João Vitor, onde é que encontra o Caio, não um endereço, mas nas redes sociais pra seguir vocês, reforçar também o trabalho do Ceará Mil Grau, da galera alvinegra, para os nossos ouvintes também, telespectadores. Assim, o Ceará Mil Grau, acho que a maioria dos torcedores já conhece, né? Não precisa nem falar, né? Já sabe o caminho, galera alvinegra também. O meu pessoal é @jvbarros96 lá no Instagram, mas assim, até dando um recado pro torcedor, pra gente chegar junto nesse jogo de sábado, apoiar independente do momento. A gente sabe que o momento é difícil, o momento é delicado, mas a gente precisa estar junto aí, porque virou 18 finais, né? 18 finais. Virou 18 finais, e é isso. Eu acho que antes do que a gente pedir, né, pra galera chegar junto, seguir a gente, né, que obviamente também é importante. Galera Alvinegra, Ceará Mil Grau aqui, em todas as redes sociais, inclusive a gente tá fazendo lives lá no canal do Joãozinho também no YouTube. Mas assim, mais importante do que tudo isso é chegar junto do Ceará. Eu acho assim que são de fato 18 finais, e se a gente aderir ali, cara, realmente a gente pegar essa causa, eu acho que é muito difícil segurar o Ceará. A gente tem um elenco, né, de certa forma limitado, mas aguerrido, e Ceará junto com a torcida é muito difícil segurar. Então fica aí o recado pra galera chegar junto. Se Deus quiser, vai dar certo. É isso aí, torcendo sempre pra dar certo aí, e que comece uma arrancada sábado aí, se Deus quiser. É isso. Maravilha, cara. Mandaram o recado. João, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aí nas próximas vezes. As portas do Cearacast estão abertas. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando de Ceará. Assim,
super estrutura muito boa daqui, só agradecer mesmo a oportunidade. Maravilha, João. E Caio também, por indicação, você veio por aqui, a gente já acompanhava o trabalho da galera alvinegra, até falamos com o João, né? Ei, o Caio aqui é amigo de você, pode chegar junto lá. É meu irmão aqui, velho, é de boa. Fica muito bem-vindo aqui também no nosso Seracast, viu, cara? Obrigado pela participação também. Muito obrigado, Samuel. Foi um prazer estar aqui, a resenha foi muito boa, passou até rápido, né? Nem esperava que tinha passado aqui. Mas é isso, eu e o Joãozinho aqui, a Irmandade, a gente sempre fez aí parceria. E a próxima vez, pode chamar que a gente chega junto aí. Muito obrigado. Perfeito. João, Caio, muito obrigado. Obrigado você também que acompanhou a gente aqui até o final do Cearacast. Lembrando, toda quinta-feira, às 8h34 da noite, é pontual aqui na TV Diário, você acompanha o nosso Cearacast. Pegou na metade, não viu o episódio completo? Vai lá no YouTube do Jogada, deixa o like, compartilha com os amigos e tem também no Spotify, tá? Com a imagem da gente, essas lindezas aqui, a minha também, né? Cara, o que resta pra vocês aqui? Muito obrigado também a Fabiane, que hoje estava aqui na nossa direção. Obrigado pela participação também. E a você, um forte abraço e até o próximo episódio, pessoal.